Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês nesse podcast. Eu tenho certeza que cada história, cada convidado tem trazido uma porção tão poderosa da parte de Deus e eu sei que hoje também não será diferente. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui na Itália, nesse lugar maravilhoso. Como você sabe, né, o nosso podcast ele não tem um lugar fixo. Aonde o Senhor vai nos levando e nós temos oportunidade de falar com homens de Deus, nós vamos registrar. Muitos deles fazem um trabalho tão relevante para o reino que muitas pessoas não os conhecem. Então, através desse podcast, você vai conhecer pessoas tão talentosas em Deus, inspiradas em Deus, que têm feito um trabalho magnífico. E hoje não será diferente. Hoje eu estou tendo a oportunidade, como eu disse, de estar aqui na Itália, aqui em Casale, Monferrato. E eu estou aqui com o meu amigo, o pastor Daniel Todoverto. Ele é pastor numa igreja aqui na Itália, da igreja Renovada, que em italiano é Renovata. Rinovata. Nós somos amigos de ministério e eu estou muito feliz por esse momento, porque nós já nos conhecemos há muito tempo. E é tão lindo ver a jornada que Deus está fazendo na vida do pastor Daniel, da Paula Todoverto, das suas filhas. E eu tenho certeza que esse bate-papo será muito construtivo também e abençoador. Amém? Então vamos lá, não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar, porque isso nos ajuda a poder propagar, essa mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, tá bom? Vamos lá, hein? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Daniel, que honra tê-lo aqui. Obrigado, Davi Maia, pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar do que Deus tem feito em nossas vidas, na vida da minha família, na vida do ministério da Renovada aqui na Itália. E a gente já tem coisas boas para contar, também experiências para compartilhar, uma caminhada longa até aqui, mas Deus tem sempre dado a força devida para continuar conquistando e vencendo nesse território aqui. Glória a Deus. Aí. Que bênção. Cada pessoa tem uma história, uma trajetória de lutas, de adversidades, mas também de conquistas, de superação, E eu tenho certeza que isso não é diferente com você. Não. Porque você está aqui nessa caminhada, nessa jornada, e eu tenho certeza que você vai compartilhar muita coisa boa para nós. Mas eu queria saber logo de cara, assim, logo de começo, pastor Daniel, onde você nasceu no Brasil? Eu nasci no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo, capital. Sou paulistano, capital. Nasci ali na Freguesia do Ó, um bairro bem histórico de São Paulo. Cresci ali, toda a minha jornada antes de me converter, de vir a Cristo. Eu cresci num bairro, onde tinha muito também criminalidade, toda aquela história. Mas Deus sempre tem preservado a minha vida e eu andava com pessoas erradas, mas não fazia as coisas erradas. Estava no meio das confusões, mas não participava das confusões. Amém, mas Deus sempre me protegeu e tinha já um direcionamento para a minha vida. Apesar de eu era uma pessoa do mundo, não conhecia Cristo ainda, mas Deus sempre teve um cuidado com a minha vida, me preservou até os meus 19 anos, que foi quando eu conheci a Cristo, me converti e comecei a minha caminhada ali, no bairro da Lapa, na Igreja Batista da Lapa, e comecei toda a minha caminhada ali com 19 anos, me converti e conheci a Cristo. E essa conversão, por exemplo, assim, seus pais eram cristãos? Meus pais não eram cristãos, a gente teve muita luta assim para eles aceitarem, porque eram católicos não praticantes, e como eu era de uma igreja que era renovada, tinha manifestação do Espírito Santo, às vezes eu me recordo que eu me trancava no meu quarto, para louvar a Deus, e pegar meu violãozinho que eu estava aprendendo a ministrar, a louvar a Deus, e sabia fazer 3 notas ali, e pegava de madrugada meu violão, orava em línguas, meu pai batia na porta e dizia, tá ficando louco, tá usando droga. E foi um pouco difícil, uma casa um pouco conturbada, com a minha mãe não era crente, meu pai tinha vício, do Então álcool. Você foi o primeiro a se converter? Eu, na verdade, fui o segundo, Tem a minha irmã, Andréa, que me apresentou, à igreja, mas eu não tinha me convertido ainda, ela me levou algumas vezes, mas eu não tinha tomado a decisão de aceitar Cristo, Ela também era da Lapa? Na verdade, ela era da igreja Quírios, na Lapa Quírios, também, na Quírios. Uhum. E ali ela me levou em alguns acampamentos, mas eu não fui tocado, não por causa da igreja, mas
não era ainda o meu momento de encontro com Cristo, né? E eu me lembro, né? Que um momento de solidão, que eu tinha um namoro e esse namoro não teve um bom final. Eu jogava futebol até os 20 anos, né? Não consegui ter sucesso, joguei 19 num clube, 19 anos esse clube me mandou embora e era assim, perdi a namorada, perdi o futebol, perdi tudo, tava um momento de desolado na vida. E aí eu recebi um convite, né, do japonês, né, aquele que ia na Lapa, O Juliano? Não, o Marcos, não sei, um que trabalhava com foto. Você lembra dele? Lembro. O japonês, lembro. o Japa, chamava de Japa. Japa, isso. O Japa me chamou e aí eu falei, vamos, né? Ele conhecia minha irmã, sabia que eu já tinha ido algumas vezes na Quírios, mas ainda não era convertido, né? E eles ficavam me perseguindo, né? Pra ver se eu ia pra igreja ou não ia. E teve um certo dia que eu tava nessa situação, né? Tinha perdido namoro, fui mandado embora do clube de futebol. Eu sei o que eu vou fazer da vida, né? Tô Que clube você perdido. jogava? Eu jogava no Nacional da Capital. O Nacional. Terceira divisão, já Aham. fiquei fazendo teste no São Paulo, Portuguesa, Palmeiras, mas nunca teve um bom final, né? Sim. E aí eu tive essa oportunidade, estava disputando o Campeonato Paulista, Sub-20, e aí o time foi mal na primeira fase, tomamos um monte de gol, desmontaram o time, mandaram todo mundo embora. Frustrante. Frustrante. E aí acabei perdendo também a namorada todo esse período. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu não tenho nada a perder, eu vou conhecer esse Cristo que eles estão me falando. E aí eu fui para a igreja, né? Um dia o japonês, o Japa, me chamou, eu fui para a igreja. E aí tava o pastor João, né, ministrando um dia. Ele tava com aquela camiseta florida dele, você conhece ele? E aí ele tava ministrando, eu só sei que de quando eu pisei dentro daquela igreja, eu começava a chorar e não sabia por quê. Eu fiquei uns 3 meses indo para a igreja e eu entrava no culto, ele ministrava, eu chorava igual uma criança. E aí no 3º mês eu aceitei a Cristo, né, de caminhar assim, não tinha ainda tomado a decisão de confessar Cristo. No 3º mês eu aceitei a Cristo e parece que num dia pro outro, parecia que eu tinha já 10 anos de igreja. Porque a transformação na minha vida foi muito rápida, né? Em alguns meses já estava orando em línguas, eu estava lá na frente com os meninos da igreja, né? Para quem não sabe, a gente é da igreja do Eduardo Fieldberg, né? O Dudinha, né? Do canal de economia. E aí a gente fica... Sim, primo pobre. E aí a gente ficava ali, eu ficava junto com eles, a gente babava na presença de Deus, chorava, gritava, se derramava quando o pastor João fazia os cultos de adoração. E ali para mim foi Que ano que era, você lembra? 2003. 2003 foi quando eu cheguei a Cristo, com 19 para 20 anos. E aí eu aceitei mesmo Jesus, me entreguei, com 3 meses já estava orando em línguas, já estava com os meninos da igreja entrosado, parecia que eu já tinha nascido na igreja. Parte há muito tempo. Sim. E aí congreguei um bom tempo, né? E até as coisas desenrolarem no ministério, no meu chamado. E para mim ali foi um momento de cura na minha vida, naquela igreja, né? Para mim foi uma igreja que eu aprendi muito, né? A Igreja Batista. E aqueles anos ali de 2003 a 2005, parece que Deus fez uma reviravolta na minha vida, mudou tudo, sabe? De quando eu aceitei a Cristo, os 2 primeiros anos foi assim intenso na presença de Deus, né? Nos 2 primeiros anos já estava ministrando já em centro de recuperação de drogado, eu já estava indo no centro da cidade com o Temisto, aqueles que você conhece, entregar pão e suco, eu já estava igual bem Paulo, envolvido. já estava pregando para todo mundo, tentando, era primeiro amor, né? Eu queria entregar minha vida para Jesus e fazer tudo aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, e ali eu fui me encontrando. Sim. E nesse período, assim, você falou 2 anos mais ou menos, né, que você mergulhou, seus pais estavam reagindo como ainda? Continuava ainda... Não, eles não entendiam, eles chamavam de louco, fanático. Às vezes quando eles não entendiam as coisas da igreja ainda, porque eu não tinha explicado ainda, eles não sabiam que eu estava indo para a igreja, eles me chamavam de louco, de drogado. Quando eu orava e louvava a Deus de madrugada, porque eu tinha uma janela, lembro que eu tinha uma janela, né, da freguesia do Ó, e eu olhava sentido a Casa Verde, né? E ali tinha muitas estrelas, né? Um céu muito, muito lindo naquela parte ali. E eu pegava meu violão, que eu estava aprendendo, sabia as 3 notas, né? E começava a louvar a Deus, abria a janela e começava a orar a Deus e louvar a Deus e entrar num momento de intimidade com o Senhor ali. Sim, essa aptidão musical, ela surgiu depois de quanto tempo? Na verdade, essa aptidão musical já nasceu com a nossa família, no sentido que o meu tio, meus primos, o meu pai também era músico, mas só que do mundo, né? Eles tinham ali contato com a escola de samba Rosas de Ouro.
eram músicos. Meu tio é Royce do Cavaco, ele é um puxador de escola de samba muito Esse famoso. nome é conhecido, é. Sim, e ele tocou já em vários lugares, tocou em televisão, foi um cantor muito famoso. Hoje ele faz seus shows ali, bem acanhado, mas tem ainda a sua fama. Mas eu acho que veio um pouquinho de sangue. Meu pai foi músico, meu pai sabe tocar muito bem e eu não sei até hoje, mas eu me esforço. Mas eu acho que isso facilita um pouco. Isso veio a vontade também de pegar o violão e querer aprender, e isso foi uma arma mesmo no meu ministério, né? Essa herança de família. Mas você não chegou na igreja musical. já com o violão, sabendo algo de violão. Você se despertou quando depois você converteu. Não, quando eu me converti, eu pegava o violão de todo dia, meia hora, 40 minutos, uma hora. E eu sei que em 6 meses já estava tocando. Olha. E aí eu comecei já a ajudar na igreja, não tocando. Eu entrei num coral, comecei a aprender a cantar, né? E ali eu comecei a desenvolver o canto. E depois eu comecei eu mesmo, sem que ninguém soubesse. Eu fui no centro de São Paulo uma vez. Tinha um Temístocles que entregava pão e Sim. suco para moradores de rua. E eu lembro que eu levei o violão, um violão da minha avó, um Giannini muito clássico, muito antigo. Creio que se eu vendo aquele Giannini hoje, se ele Valeria existisse, valeria muito. E eu pegava aquele violão e eu colocava atrás do carro e fomos para o centro de São Paulo. Na época eles estavam entregando só pão e suco, eles não cantavam, não louvavam, não faziam nada, só pregavam a palavra de Deus e não tinha ninguém para fazer o louvor. E eles colocavam na traseira do carro o pão e o suco, né? Para entregar para os moradores de rua. Na frente do carro, eles colocavam uma bateria com uma caixinha, né? E ligava ali na bateria do carro a caixinha com microfone para pregar atrás do carro, que era virado para a rua. E aí um certo dia eu tava com o violão, ninguém sabia de nada, eu fui para frente do carro e conectei na caixinha o violão, né? Enquanto o irmão tava pregando, e comecei a orar aquela música do Pastor João, Oração de Jabes. Abençoa-me, Senhor, e aumenta as minhas... Aquela canção. E eu comecei a cantar. Mas eu cantava mal, tocava mal. E aí veio uma menina, começou a ouvir, a menina que estava junto com a gente, ela... Mas colocaram um CD no carro? Ó. Aí eu falei, acho que foi os anjos que... Os anjos Deu mudaram o som. afinada no Era negócio. horrível, era desafinado, tocava mal, sabia 3 notas, mas ali eu tinha vontade, né, de fazer, né, pro Senhor. E aí eu conectei sem que ninguém soubesse e ela me diz, tô ouvindo CD, colocaram CD no carro. Eu falei, que CD que essa irmã tá ouvindo, né? Aí descobriram que era eu que estava ministrando na frente do carro, escondido, né? E atrás eles estavam entregando pão e suco pro pessoal da morador de rua. E ali começou o meu ministério de louvor, adoração. Eu comecei a ajudar no centro de recuperação de drogados, que tinha o Temístocles tinha contato. Tinha também o Cirineu no centro da cidade, que eles entregavam pão e suco, que era um lugar onde eles dormiam, né, os moradores de rua. A gente começou a ir lá e ministrar. E dali nasceu o nosso ministério, né, a Adoração Extravagante. Começou com o Omar, né, não sei se você conhece o Omarzinho, que foi o finado Omar, né, que morreu, né. Osmarzinho. Isso. Fez parte do nosso ministério. Sim, fez parte do seu ministério. O Osmarzinho e também o João do Biratã. João do Biratã, doidão. Eu lembro. João do Biratã dava os gritos. Uhum. E a gente começou a ministrar ali e de lá veio convites em igrejas, pastores vinham pedir ajuda pra gente, a gente ministrava e a gente não pedia nada, a gente ia só servir. E começou com os 3 o Ministério de Louvor, né? Até então a gente deu o nome de Ministério Adoração Extravagante, que foi um nome que foi muito, como posso dizer, polêmico. Negado e polêmico na época para uma igreja batista que era renovada, mas tinha suas raízes tradicionais, né? Sim. Então as pessoas questionaram esse nome, por que adoração extravagante, né? E a gente era meio espontâneo, a gente entrava na presença de Deus, era extravagante mesmo. E ali começou o Ministério Adoração Extravagante. Depois ele foi modificando com o tempo. E a gente foi crescendo nessa caminhada com o Ministério Adoração Extravagante. E hoje nós estamos aqui, né? Oh. Mudou muitas coisas. Hoje nós sim. temos mais o Ministério Adoração Extravagante, né? Os meninos, cada um foram pro seu lado. E depois eu vou contando aí como que a gente chegou aqui, esse chamado pastoral e tudo mais. Legal. Uma coisa que me chamou muita atenção é a falta de você simplesmente se dispor a começar a aprender um instrumento, né? Sim. Você teve as dificuldades, você, né, até reconhecia, não sou muito afinado, não toco muito bem. Mas é importante você falar isso também, porque às vezes tem gente que tá assistindo a gente aqui, rapaz, e nunca
fica com a timidez de começar a aprender um instrumento, sabe? Ou aprender cantar, ou fazer alguma coisa, fica nessa. Aí fica preso e não consegue romper, não consegue avançar, Sim. porque fica pensando nessas coisas. Você meteu as caras e foi, Meti entendeu? as caras e fui. Eu acho aí assim, Deus foi capacitando, né? sim, eu acho que o dom, né, é uma coisa que ela é desenvolvida, né? Ele nasce com você sim, porque a pessoa ela já tem um gosto, né, para música, para instrumento. Senão ela não pegava o instrumento, não depositava tempo ali. Então quando a pessoa tem esse dom, ela já tem essa predisposição em querer aprender, em querer tocar. Por mais que ela não toque bem ainda, mas ela vai à medida que ela vai caminhando com Deus, vai aprendendo, vai desenvolvendo, ela vai melhorando, né? Então, acho que as pessoas elas têm esse medo, né, de se lançar, né? E às vezes não acreditar no próprio dom que Deus já depositou nela. Sim, porque sim. o dom, né, Deus colocou em nós, né? Cada um tem o seu dom específico. É isso aí. Ou na música, ou em alguma área dentro da igreja, e a gente tem que arriscar, né? Tem que se lançar. E eu não tive medo, né? Eu mesmo tocando errado, eu continuava louvando errado e fui desenvolvendo. Eu fui com curiosidade, fui aprendendo, fui andando com pessoas que cantavam, pegava referências de pessoas que tocavam bem e buscava não imitar, mas tentar fazer próximo que a pessoa fazia. E ali eu fui desenvolvendo. Até um ponto que eu já conseguia desenvolver, dominar o ministério, dominar o instrumento e poder servir ao Senhor. Legal. Agora me diz uma coisa. O que aconteceu primeiro? A sua mãe se converteu primeiro ou a Paula você conheceu primeiro? Então, a Paula eu conheci primeiro, a minha esposa. Eu sou casado há 16 anos, né? Temos 2 filhas, Sara e Júlia, né? Júlia de 3 anos e Sara de 12 anos. E a Paula eu conheci no momento da minha vida, 1 ano antes de eu casar, né? Eu estava já na igreja, com o ministério já, ministrando tudo, girando algumas igrejas já. Isso já Sim. quanto tempo? Você lembra mais ou menos? Quanto tempo? Desde a conversão até o conhecimento conhecer a Paula? Da conversão ao conhecimento da Paula, eu conheci a Paula em 2008. Foram 7 anos, praticamente. Foi na Lapa Não, também? 5 anos. 5 anos na Lapa, né? Eu fiquei 5 anos servindo, eu queria só o meu violão para cima e para baixo. Andava com uma pasta de música de 5 quilos nas costas. E era assim, eu lembro que eu não tinha trabalho na época, eu não tinha condição financeira. Eu pegava essa pasta com violão pesado da freguesia do Ó, não tinha como pegar condução, né? O ônibus. E eu ia andando por mais de 1h20 até a Lapa para chegar na igreja e ficar lá, ou com o pastor João, com o pessoal, com os meninos da igreja, para aprender, né? E voltava a pé? Voltava a pé. Ou quando tinha os irmãos que moravam perto, aí eu pedia carona e aí eles ajudavam, né? Aí tinha o Rostock era um desses que acompanhou a minha caminhada, né? Muitos desses, João do Biratã também. E aí eu fazia isso para aprender, né? Eu tinha vontade, eu pegava, não tinha condução, não tinha dinheiro, ia para a igreja. Então esses 5 primeiros anos da minha vida foram uns anos muito difíceis, assim, porque eu não tinha condição financeira, né? Tanto que quando a Paula me conheceu, eu acho que eu comecei a trabalhar no shopping, né? Qual shopping? Shopping, aquele West Plaza. West Plaza. O famoso West Plaza. Sim. Comecei a trabalhar ali, eu lembro que eu ganhava R$356. Era o salário mínimo na época? Era o salário, acho que era na época. Era terrível. R$356. E aí eu só tinha esse dinheiro, não tinha muita condução. E aí quando eu não tinha dinheiro de condução, eu pegava e fazia esse caminho da freguesia do Ó até a Lapa, na Igreja Batista da Lapa, para poder ministrar, para poder ajudar, ou para ficar simplesmente no banco sozinho a tarde toda na igreja, né, tocando violão, porque ali tem uma acústica maravilhosa aquela igreja. Então eu ficava a tarde ali, dormia às vezes no banco, o Dudinha chegava, os meninos chegavam de algum lugar, o Bruninho também do coral, e a gente ficava ali a tarde toda, brincando, zoando e tocando, e ali que foi minha escola, né? Mas eu não tinha condição. Aí esses 5 primeiros anos, né, aí eu comecei a ministrar lá no centro da cidade, né, a entregar pão e suco. Começou a aparecer agendas com pastores, né, pastores me chamavam. Eu brincava então que eu falava, pastor, eu não cobro cachê não, mas se o senhor quiser me chamar, me dá um pão com Coca-Cola, um pão com carne louca e Coca-Cola, que eu vou, tá tudo bem, é só me dar um pão com carne louca e Coca-Cola, eu não cobro cachê. E aí eles ficou meio uma marca no meu ministério isso, né? Porque a gente não pedia nada, a gente falava, pastor, você vai ter Coca-Cola e pão com carne louca, a gente vai. E as meninas da banda vinham tudo juntos, a gente se divertia muito. E ali começou as agendas, a Paula ainda não tinha conhecido. E aí eu comecei a ministrar, não dava certo na vida profissional, né, no meu trabalho.
trabalhava no shopping, aquela loucura. Era venda? Venda de calçados. Eu lembro até hoje. E ali que também quebrou um pouquinho a minha vergonha. A gente acha que algumas coisas que a gente faz na vida, né, são difíceis, é para passar vergonha, ou aquilo não vai servir de nada, mas lá na frente vai explicar, né? Porque hoje eu tô à frente de uma Como vai ser igreja, eu tenho útil, que né? pregar, eu tenho que ter essa desenvoltura, falar, palestrar, né? Então a área de vendas, assim, esse trabalho que era horrível, né? E se aproximar mim, de pessoas, né? Para Sim, oferecer o produto. exatamente. Tanto isso te facilita o relacionamento. Você aprende a se relacionar com as pessoas. E aí, com 5 anos mais ou menos, que é passado desde a minha conversão, a Paula, em 2007, 2008, apareceu na igreja, numa vigília. Eu estava ministrando com o pastor Paulo, né? Pastor Paulo Clava, na vigília. E eu vi uma menina que... Era na igreja mesmo? Na igreja mesmo. Não, no sítio, no sítio das Nascentes. Onde a gente orava, lá tinha os gravetinhos que acendiam, né? E ali a gente estava ministrando, e eu vi uma menina, eu estava ministrando na presença de Deus, a presença de Deus vindo, não sei o quê, uma vigília maravilhosa. E eu vi uma menina que não tirava o olho de mim. Ó. A varoa tava só de olho, só olhando. Era a anja? Era a anja, era... A anja que apareceu. Era a anja. E aí ela olhava. Aí eu cheguei nela assim só para cumprimentar, né? Porque eu não queria nada, mas eu era muito, como posso dizer, acolhedora. Chegavam as pessoas, eu cumprimentava, não sei o quê. Aí eu cheguei, oi, tudo bem? Você é da nossa igreja? Ela falou, não. Aí não sei por que eu perguntei para ela, você é nova aqui? Sim. Ela, sim, sou nova. Aonde você mora? Ela, Vila dos Remédios. Eu falei, é perto. Eu falei, mas por que eu respondi é perto? Eu falei, é perto. Tipo, eu não entendi, nem eu que eu entendi. Né? Tipo, é perto da minha casa, eu queria dizer, né? E aí ela ficou assim, esse menino quer alguma coisa comigo. Mas eu não queria nada. Eu brinco com ela, né? Que eu não queria, né? Eu tava fugindo de relacionamento, não queria mais nada. Só queria minha pasta, meu violão e servir a Deus. E aí acabou aquela vigília, ela tava com uma amiga. E aí no final a gente chega na igreja, né? Sim. Ou às vezes a gente dorme lá nas classes das crianças, lá com o Dudinho, os meninos dormiam lá porque era muito tarde, chegava de manhãzinha e depois ia para casa. Ou a gente pegava carona com alguém, ou ia a pé, né? Era 6, 7 horas da manhã a gente chegava lá. E aí eu vejo ela e a sua amiga chega em mim e fala, ó, minha amiga quer dar carona para você. Falei, tá as duas juntos, né? Tá bom, né? Aí eu pensei assim, não vou. Não quero nada com ninguém, não quero, talvez essa menina tá querendo uma coisa comigo. E aí eu disse, não vou. Aí eu falei, não, fala pra sua amiga que eu não quero a carona, não. Aí continuei andando. Aí ela foi lá, voltou pro estacionamento, avisou a Paula. Ele não quis vir, não. Aí a Paula, não, vai lá e fala que... que eu quero dar carona pra ele. Aí a menina voltou de novo e falou, ó, minha amiga falou que vai te dar carona de qualquer jeito. Ela falou que não quer que você vá sozinho, vá a pé. Você falou que mora na freguesia, né? Ela mora nos Remédios, não é longe da casa dela, mas ela te dá carona, a gente vai junto, né? Aí eu falei, tá bom, vai. Insistiu demais, falei, tá bom. Só sei que eu sentei no banco da traseira do carro e elas me perguntando um monte de coisa e eu não queria papo, não queria só... Fizeram podcast. Fizeram podcast. E eu só queria só meu violão, a presença de Deus e desenvolver o ministério de música, né? Na adoração. E eu lembro que eu só respondia sim ou não. Porque eu não queria muito papo. Eu respondia sim ou não, sim ou não, sim ou não. Imagina a gente fazer um podcast e só responde sim ou não. Aí eu só sei que foi assim, foi uma situação um pouco constrangedora, porque elas queriam puxar papo e eu não queria. Porque eu não queria tirar meus focos de Deus, daquilo que eu estava desenvolvendo no ministério, eu não queria namoro naquela época, porque eu achava que isso ia tirar meu foco, né? Eu já tive algumas desilusões amorosas e eu não queria sofrer de novo. Então isso tudo causou um bloqueio. E eu só queria a presença de Deus, só queria louvar a Deus e servir a Deus aonde fosse, ou na igreja, ou em outros ministérios que me chamavam, ou no centro da cidade entregando pão e suco, ou em casa de recuperação, que a gente começou a ministrar. E aí, passado aquele dia, ela me levou para a porta da minha casa, junto com a sua amiga, me deixou lá. Ela pediu o meu telefone, eu dei, ela me deu também o seu telefone, e aí na semana começamos a trocar mensagens. Sim. E aí ela orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus mandasse um varão, né, para a vida dela. E aí aquilo começou, eu creio que hoje ela me conta, né, o processo, né. Hoje ela me conta que ela orava para Deus e ela pedia um homem XPTO, um homem exatamente né, que ela queria.
E ela, todas as qualidades, o jeito da pessoa, ela escreveu uma carta. E nessa carta, né, pois ela me mostrou, era exatamente as minhas características. Sim. E ela via que eu era de Deus para ela. Sim. Por isso que ela não desistiu. Porque o que ela pediu para Deus, quando ela me conheceu, ela falou: é ele, eu vou casar com ele. Uau. E aí ela começou a orar, porque eu não tinha interesse ainda. E eu comecei a ter um desejo de querer conhecer ela. Sim, sim. Não explicava, não queria nada, mas de uma hora para outra, Sim. parece que o jogo mudou, né? Eu comecei a me interessar por ela, liguei para ela, falei: vamos sair junto, né? Vamos lá no Parque de Ibirapuera, andar de patins, de bicicleta, Sim. tomar um gelado, né? Um sorvete. E aí eu liguei para ela um dia e fomos. E aí a gente começou a namorar. Uma semana depois, eu terminei com ela. Eu terminei com ela porque eu queria só o violão, a adoração, a presença de Deus. E aí ela foi para casa desiludida, assim, sabe? Triste, acabada. Aí ela chegando em casa, ela falou: mãe, foi esse homem que Deus me mostrou. Eu vou casar com ele. Deus me mostrou que é ele. Uau. Eu sinto que é ele. E ela passou 2 meses orando com a mãe dela. E ela triste, orava a Deus, pedia a Deus. E eu já tinha esquecido. Passou 2 meses, parece que eu lembrei dela, assim. Ela veio na minha mente, parece que Deus colocou amor, colocou a paixão, colocou a vontade de querer estar com ela. Uau. E aí eu liguei depois de 2 meses para ela. No primeiro dia, assim que eu liguei, eu falei: tá bom, vamos fazer esse negócio ficar sério então? Então vamos lá. No primeiro dia que eu voltei com ela, assim, para decidir, vamos namorar mesmo, de fato, vamos ter um relacionamento, eu falei: você tá disposta a casar com talvez um futuro pastor? Que às vezes tem que deixar seus desejos. Você falou isso pra ela na Falei época? pra ela. No primeiro dia que a gente voltou, assim, que a gente ia pegar o relacionamento e tocar avante mesmo. E eu falei: você tá disposta a casar com um pastor? Muitas vezes vai ter que negar os seus desejos, a sua vida privada, para ajudar outros, para estar na igreja, para servir, fazer missões, ir para onde Deus mandar. Aí eu achei que ela ia falar: não, eu te acompanho, né? Não, sim, eu te acompanho. Ela falou: e você? Tá disposta a casar com uma pastora também? Que vai... Ela falou as mesmas coisas que eu falei para ela. Uau. Então, se você perceber assim, que você conhece, você e a Pri, que conhece a gente é muito igual, né? Na missão, Sim. no chamado de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer, nos desejos, nas vontades. Deus alinhou mesmo, Abraçam sabe? mesmo, né? Senão a gente não estaria aqui hoje com o nosso ministério, né? Servindo a nossa igreja renovada e tudo aquilo que Deus tem feito, porque nós estamos na mesma visão. Sim. E de lá para cá minha vida mudou, né? A Paula entrou na minha vida, eu casei com 1 ano e 5 meses de namoro, com 4 meses já pedi a mão dela em casamento pro pai dela, e aí o pai dela até no primeiro dia que... uma história como engraçada aqui, o pai dela, no primeiro dia que eu fui lá na casa dele, pedi a mão dela em casamento, o pai dela fez uma panqueca, o pai dela tinha um bar, né, um restaurante, e ele é baiano, né, gosta de pimenta, né, ele não é crente. A mãe dela era crente, mulher do coque, de oração. E aí eu cheguei lá para comer, eu falei: pronto, ele vai me receber bem, né? Não sei o que, vou pedir a mão dela em casamento. Só sei que o velho preparou uma panqueca, mas tacou tanta pimenta dentro, tanta pimenta, ele queria me expulsar, porque ele não me conhecia, ele não queria que ninguém namorasse a filha dele. E aí ele colocou na mesa a panqueca: vem aqui, filho, que eu vou comer uma panqueca com você. E eu comecei a comer a panqueca. Mas eu comecei a soltar. Eu comecei a soltar fogo pela boca. Ele perguntava pra mim: se você tá gostando, filho? É como se ele tivesse assim: você vai querer casar com a minha filha mesmo? Quer um pouquinho mais de pimenta? E aí eu só sei que o feitiço, né? O ditado popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Que eu comecei a gostar de pimenta. Hoje, pra mim, ele se tornou um pai, né? Um paizão, né? A mãe dele, a mãe da Paula, se tornou uma mãe pra mim. Porque depois minha mãe. Demais, E depois, quando eu decidi casar com a Paula, né, a gente começou a preparar o casamento. E a minha mãe faleceu antes, né, de câncer. E aí a gente passou um período muito difícil na minha vida. Esse é o período do casamento ou quando casou? Preparação para o casamento. Ah, tá. A gente começou, na verdade, com 4 meses eu pedi a mão dela em casamento e já começamos já a preparar as coisas. Ela começou a orar: Senhor, dá um trabalho digno para esse homem, para que ele ganhe dinheiro, ele consiga sustentar a casa. E ali eu fui crescendo. Veio um emprego bom, né? As coisas começaram a aparecer a partir da oração da Paula. E aí a gente começou a preparar o casamento. Preparando o casamento, né? A minha mãe faleceu. Sim.
E aí, tanto que a amiga dela que entrou no casamento comigo, né? A melhor amiga dela, que deu a mão pra mim pra entrar, como se fosse minha mãe. E aí a Paula, que na verdade nos últimos dias de vida da minha mãe, que cuidou dela, né? Certo. A Paula que ia no hospital ajudar a minha mãe, orar por ela, minha mãe não era Uau. convertida. A Paula também participou muito do processo de conversão da minha mãe nos últimos instantes de vida dela. A minha mãe aceitou a Jesus 4 horas antes de falecer. Uau. Todo quarto que ela ficava um crente com a Bíblia internado, falando de Deus para ela, o crente saía e ela ficava. Nos últimos dias, que era o terceiro crente que ficava no quarto com ela, internado lá, o último a sair, saiu curado, foi embora. Ela já estava falando aleluia, glória a Deus, Olha mas não que tinha legal. aceitado a Jesus. Sim. Ela falava assim, Deus está me perseguindo, né? E a Paula, ela participou muito desse processo, né? Cuidando da minha mãe, falando de Deus para ela. E aí, nos últimos minutos de vida da minha mãe, eu pude fazer a confissão de fé com ela. Amém. Ela aceitou a Jesus. Glória a Deus. Aí depois passou alguns meses, né? Eu me casei com a Paula. Nós nos casamos e estamos até hoje, 16 anos casados, no ministério, firmes e fortes, com a mesma visão, o mesmo objetivo. Que bênção, pastor. Glória a Deus, viu? Testemunho lindo. O Adoração Extravagante, né? Você falou que começou a Adoração Extravagante e começava a surgir alguns convites, tendo um pão com carne. E Com carne louca e Coca-Cola. Coca-Cola. Carne louca, uma Coca-Cola, né? Tá valendo, né? E você realmente, né, saiu para ministrar bastante com a Adoração Sim. Extravagante, chegou até a oportunidade de se gravar um CD. Nós gravamos o primeiro CD em 2017. Eram composições próprias e versões, é isso, né? Composições próprias. Eram 12 canções, 5 eram traduções, o restante eram todas nossas. Né? E tinha 2 canções suas, eu acho. Sim. Sim, 2 canções, né? Plano Perfeito e uma outra. Não me lembro. Você lembrou, Ana? 2017. 2017, né? Passou quase, na minha conversão, 15 anos, né? Eu participei do lançamento ali, Participou do lançamento, gravou comigo a música, Plano Perfeito, foi uma benção. Nesse período a gente já estava na Renovada, já. Já estava na Renovada. Já estava na Renovada, né? E como que você chegou ali também, na Renovada ali também? Na Renovada foi porque, na verdade, eu já não estava me sentindo pertencente ao ministério ali. Eu via que a minha visão estava mudando em relação a isso. De alguns anos anteriores, que o ministério começou a acontecer, as coisas começaram a se mostrar, eu comecei a ver já uma estrada no ministério, Deus me falava no meu coração que uma hora eu ia sair da Lapa. Sim. Só que a Igreja Batista da Lapa é uma igreja maravilhosa, com uma estrutura maravilhosa, com pastores maravilhosos, com amigos, minha família era ali, entendeu? Então eu fiquei acomodado. Então foi isso praticamente, eu saí da Lapa porque Deus permitiu toda essa guerra para que eu pudesse sair. E ali a gente foi acolhido mesmo, a gente foi abraçado pelo apóstolo Joel, pela nossa liderança. E ali eu conhecia Jesus, na verdade, de fazer, de operar, de estar no ministério, de ser ativo, né? A gente sempre fala aqui, a gente prega aqui, né? Deus não quer que você faça, Deus quer que você seja. Isso. E aí que casou, né? De seguir vocês, a Pri, o ministério de vocês está ali junto com o apóstolo Joel, aonde nós chegamos hoje, né? Com o Ministério da Adoração Extravagante. Amém. Dan, a gente tá aqui, qual é o nome desse parque? Aqui é o Lungupó, né? Como se fosse a orla do rio, né? Na verdade, do Rio Pó. Aqui não é um parque, né? É uma área verde, aberta, né? Sim. Ele não tem... na verdade, é a área do Parque Rio Pó, né? Que aqui é o principal rio da Itália, né? Ele corta de Veneza até as montanhas da França, né? Desce por Torino e vai até Veneza. Ele é um dos principais rios fluviais aqui da Itália, né? Do norte da Itália. Ele é um rio muito principal aqui. Muito bonito esse lugar, Sim, gente. sim. Se der, eu vou passar imagens aqui para você conhecer. E nossos podcasts, né? Eu gosto, como Deus nos leva em lugares diferentes, eu gosto de mostrar imagens do lugar, né? Onde nós estamos, onde Deus nos leva, né? Então, esse podcast também proporciona a você, além de conhecer a história dos homens de Deus, você também conhecer um pouquinho da região, do lugar onde Deus nos leva, tá? E aqui é muito lindo mesmo, tá? Essa cidade aqui é muito linda. E você vai poder, né, estar vendo imagens que a gente vai passando durante o podcast, tá bom? Outra coisa também, né? O ambiente é aberto, gente.
Então você vê que os nossos podcasts também tem esse negócio assim, não tem natureza. uma hora passa um pássaro fazendo barulho, ou passa um avião, aqui passou já 2 aviões. Sim. É assim, o nosso podcast é bem livre, bem à vontade, é bem caseirão, assim, mas com um conteúdo muito precioso. Sim. Uma coisa que me chama muita atenção, Pastor Dan, é que eu chamo Pastor Dan porque a gente já é amigo já de muito tempo, né? Mas Pastor Daniel, é que a nossa igreja é uma igreja em células, né? Sim. E eu tinha minha célula. E se eu não me engano, ficava quantos quilômetros de distância da sua casa? Uns 50 e poucos quilômetros, não era? 51, credo. Acredito. E 51 quilômetros. O Daniel saía 51 quilômetros para poder participar da nossa cela no outro extremo de São Paulo. Ele morava no Jaraguá, ele ia para Vargem Grande Paulista, né? Está presente em nossa célula. E a gente vê assim já, né, por uma atitude como essa, né, o coração de uma pessoa que realmente quer fazer as coisas e quer viver para Deus, né, viver intensamente assim, sabe? E isso é muito, como que se fala assim? Valioso, é isso aí, a palavra é essa, valioso, né, porque existem pessoas que às vezes fazem corpo mole, né, de estar ali, tá quase na rua da igreja, né, ou na esquina próxima ali, né, e não está, ou não frequenta, sabe, mas eu também moro a 50, acho que é mais ou menos essa média, 51 quilômetros da igreja, né, da Renovada. Todo primeiro domingo eu estou ministrando na Renovada, mas quando eu não vou viajar, eu vou fazer ministração em São Paulo, eu estou em um dos cultos, tanto da manhã ou no da noite, mas estamos presentes ali, né? É uma das coisas que o ministério acho que tem que ter, né? Qualquer ministério itinerante, qualquer ministério de adoração que ministra fora, sempre tem que ter um vínculo com a igreja. E isso eu aprendi já de quando eu iniciei o meu ministério, tanto na Batista da Lapa, que a gente tinha as agendas também dentro da igreja, os eventos da igreja a gente estava. Quando a gente não tinha agenda, a gente estava na igreja, presente, ativo, porque isso também as pessoas não vão poder falar, né? Mas você só está fora, não tem paternidade, não tem identidade. Não, eu estou também dentro da igreja, eu faço parte de um corpo. E eu vejo hoje muitos músicos não têm essa ligação, né, com a igreja. E isso é importante para o nosso crescimento. Sim, sim. Porque quando você começa a ministrar, começa a vir agendas, começa as coisas a acontecer no ministério, é uma linha muito tênue do orgulho, né? Você achar que você sozinho conquistou aquilo, que você está sozinho conquistando as coisas, sua força da sua mão. Não. Você tem uma liderança, você tem um grupo de pessoas que acompanha a sua vida, que você dá satisfação. Isso é bom, né? Acho que a palavra é isso. Dar a satisfação para alguém te faz crescer. Te faz sempre ter a dependência de alguém. E no reino é impossível a gente não ter a dependência de alguém. O reino ele é feito de dependência. A gente tem que depender do nosso irmão, depender da nossa liderança, dos pastores, um ajudando o outro. E a gente tem aprendido isso muito, né? De ter essa ligação com a igreja. Eu não acredito em ministérios itinerantes que não têm ligação com a igreja. Eu nem chamo, nem convido, nem dou ouvidos, nem ouço, porque para mim não tem crédito, porque não é igreja. A igreja é um corpo, né? Ela precisa das mãos, precisa dos membros. O corpo não se faz só com a cabeça de Cristo, a cabeça é Cristo, mas Cristo precisa dos membros, do corpo, dos órgãos, de todas as partes para fazer com que a igreja funcione, né? E eu acredito muito nisso. E hoje tem ministérios que não fazem parte, né, desse corpo, que andam simplesmente desmembrados, né? Sim. Parece que foram amputados, né? Não. Tem a cabeça de Cristo, mas Cristo está esperando os braços, as pernas, onde estão? Né? Onde estão? Como é que a igreja se move nisso? São ministérios que andam sozinhos, né? E depois que caem em escândalos, né? A gente vai entender a fundo, vai entrar para saber a história, a gente vai perceber, não tinha liderança, não tinha paternidade, não tinha discipulado, que é o fundamental para ministros de louvor e pessoas que servem na igreja, não tinham cuidado, né? E a gente aprende muito, eu aprendi muito com você também, né? Com o apóstolo Joel, essa ligação com a igreja, né? Vocês sempre dão a satisfação, vocês sempre estão fazendo parte da igreja. E para nós é uma inspiração, né? Um exemplo de vida cristã, de servir no ministério, né? E a gente sempre levou isso como primazia no nosso ministério, na nossa vida, no nosso chamado. Eu e a Paula sempre valorizamos e priorizamos a igreja. Amém. A igreja para nós é o fundamento da família, é o fundamento de todas as coisas. Aonde começa todas as coisas, onde Cristo se manifesta através do seu amor e para que a gente possa exercer o nosso ministério na plenitude de Deus. Né? Se a gente não está na igreja, a gente parece que a gente tem um membro amputado.
A gente tem colocado isso em primeiro ponto na nossa vida, sabe? Eu tenho para mim que o que revela realmente se a pessoa é uma pessoa de Deus, né? São justamente esses valores, né? Então, você chegar numa igreja onde as pessoas não te conhecem e só conhecem uma música sua, vamos dizer assim, ou uma pregação top, vamos dizer assim, é fácil. Você chega lá, você fala, as pessoas vão achar bonito, porque você fez uma baita de uma pregação, uma bela melodia, mas o que evidencia realmente se a pessoa é uma pessoa de Deus é, primeiramente, a sua casa e a sua igreja. Sim, exato. Porque é nesse lugar que realmente as pessoas vão poder falar. Não vai ser uma música e não vai ser uma bela pregação, mas vão ser as testemunhas locais que vão dizer assim, ó, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Sim, exatamente. Ele não é uma pessoa de Deus só pregando lá fora ou cantando, mas aqui dentro nós podemos ver a vida dele, como no casamento, né? A esposa pode falar do marido, o marido da esposa, né? Os filhos falarem dos pais, né? Então, essa tem que ser a identidade, né, de uma pessoa que quer ser usada por Deus, né? Honrar a igreja local, honrar a família, e aí sim as coisas realmente vão ser diferentes. Eu sempre falo, né? A gente ministrando, quando a gente passa em igrejas, quando passava em igrejas, ministrava, a gente enchia as pessoas da presença de Deus. Mas o fato da gente passar ali por aquele lugar, né? Só vai encher as pessoas, mas depois no dia a dia as pessoas vão ser esvaziadas de novo. Onde vai estar a presença de Deus? Elas não conseguem conter a presença de Deus. O que consegue conter a presença de Deus é o corpo de Cristo, a igreja. É a vida na vida, é o testemunho, é o compartilhar, é aquilo que vai manifestando a presença de Deus e vai sustentando aquilo que você recebeu nos cultos. Ou com um pregador que vem uma vez ao ano, ou um ministro de louvor que é conhecido, que você conhece só a canção, ele vai derramar alguma coisa sobre você. Mas para você sustentar isso no dia a dia, é a igreja, é o corpo, é você caminhando junto, é você tendo vida na vida, né? É isso aí. Isso que vai sustentando aquilo que você recebeu naquele dia, um dia específico, numa ministração específica, né? É isso que a gente tem colocado como primazia na nossa vida, né? A gente tem que, na verdade, sustentar a presença de Deus na nossa vida através do corpo, através da igreja. Sem a igreja é impossível manifestar o amor de Cristo, eu creio nisso. É isso aí. É que são nesses lugares que nós somos tratados, né? Desafiados, Sim. Né? Onde nós mostramos diante de situações adversas quem realmente nós somos, o que vai fluir de dentro de nós, né? Se é o caráter de Cristo ou só o caráter, né, do homem, dos frutos da carne, os frutos do Espírito Santo. E agora, Itália. Itália. Como que começou a Itália? Como que você veio parar aqui na Itália? Uma boa pergunta. Eu sempre tive no coração, quando às vezes que a gente veio ministrar, a gente fez 3 viagens missionárias à Europa, com o Ministério da Adoração Extravagante. A gente chamava carinhosamente de Ministério AE, né? E aí a gente recebeu alguns convites em 2012, a gente veio pela primeira vez. Em 2014 nós viemos pela segunda vez, né? 2012 aquela coisa, novo, Europa, coisa moderna, que legal, um ambiente diferente, arquitetura, tudo. E óbvio, fazer missões, né? Foi a primeira experiência internacional que a gente teve com o Ministério, né? A gente tinha se girado de algumas cidades no Brasil, feito algumas ministrações fora, mas internacionalmente foi a primeira em 2012. Voltamos empolgados, vamos gravar CD, vamos fazer não sei o que, foi muito boa a viagem na Europa, não tinha passado pela Itália ainda, passamos em Portugal, Espanha, França e conhecemos a realidade da Europa. Eu gostava muito da Europa. 2014 nós buscamos um outro lugar, porque assim, de 2 em 2 anos nós usávamos nossas férias, né? Porque todos nós trabalhávamos do ministério e usávamos nossas férias. Dá uma pausa. Vai. Só passar o... Mesma posição, hein? Só deixa eu dar uma sumida. Agora veio bastante forte agora. 2012 deixamos nossas férias? 2012 nós sempre usávamos as nossas férias, né, para fazer essas viagens missionárias com o ministério aí, né? Nós não usávamos recursos nenhum de igreja, era tudo 13º, juntava dinheiro, os meninos vendiam coisas e a gente pagava passagem, estadia, tudo. A gente chegava no lugar, parecia missionários da Jocum, sabe? Me dá estadia aí que a gente vai servir, a gente vai ajudar. E a gente fazia o ministério de louvor e de adoração assim. Em 2012 a gente foi a primeira vez para a Europa, foi muito bom, maravilhoso, foi uma coisa diferente. Voltamos para o Brasil e continuamos nossa vida. Passou 2 anos, chegou a vez da próxima viagem missionária. Vamos para onde? Vamos para onde? Ah, vamos para os Estados Unidos, vamos para outro lugar, vamos aqui na América do Sul, vamos procurar contatos de pastores que a gente possa servir, que precisa de ministério de louvor.
Deus não abriu nenhuma porta em nenhum outro lugar. Abriu de novo, sabe aonde? Europa. Certo. Aí os meninos, vamos para a Europa de novo? Aí os meninos brigaram comigo, não tem que ir para... Eu falei, eu tô sentindo de Deus, é para ir para a Europa. Foi a única porta que Deus abriu. Nós voltamos em 2014 para a Europa. Aí ministramos em mais cidades, mais países, abrindo as portas, mais igrejas. E aí a gente tinha um contato muito gostoso com pastores de Portugal, né? Estevam, pastora Cindy, que você conhece. E aí a gente ministrou lá. E eu comecei a sentir uma paixão, um amor por aquele lugar. Pelo povo europeu, pelos portugueses. E eu não entendia, né? Quando eu volto dessa viagem missionária e coloco o pé no aeroporto de Guarulhos, eu comecei a sentir uma angústia. Mas era uma angústia leve, né? Não entendi o porquê. Passou 2014, em 2018 só, porque não conseguimos fazer uma outra viagem porque não tínhamos dinheiro, queríamos fazer em 2016, saltamos 2016, fizemos em 2018. Vamos para outro lugar? Vamos para América? Vamos para outro lugar ministrar? Não, nenhuma porta se abriu. Os meninos queriam para os Estados Unidos, não conseguimos contato, não conseguimos pessoas para ficar lá. E aí, qual lugar que apareceu de novo? Europa. E Deus sempre puxando a gente para a Europa. E em 2018 foi uma coisa assim que Deus ele causou um rebuliço no meu coração, na minha mente, no meu psicológico. Porque nós ministramos em Portugal, França, Espanha, Itália, a gente passou 3 dias aqui. E aí a gente ministrou em algumas igrejas e eu já comecei já nos últimos dias a sentir uma angústia muito forte. Pior do que aquela que eu tinha sentido em 2014. E quando eu cheguei em 2018 no aeroporto de Guarulhos para voltar da Europa, eu comecei a chorar. Eu pisei no chão, depois que eu desci do avião, eu comecei a chorar. E vinha uma voz muito forte no meu coração dizendo, você não pertence mais a este lugar. Essa nação não é mais a sua. Você não pertence mais aqui. Não pertence mais aqui. Aquilo ficou na minha cabeça. Ao Brasil, né? E tudo no Brasil não é por mim. Acho que foi Deus que tirou eu da zona de conforto, colocou esse sentimento em mim para que eu tomasse a decisão de vir embora. Porque senão eu não iria, né? Contando um pouquinho mais para frente, vocês vão entender o porquê. Porque eu não tinha nada que me tirasse do Brasil. Pelo contrário, eu tinha tudo que me sustentava ali, que me fazia permanecer ali. E aí eu tinha aquela angústia forte no coração. E foi passado 2019, entrou 2019, eu comecei a ministrar, a gente estava ministrando já, o ministério começou a ministrar em igrejas grandes, igrejas tops começaram a chamar a gente, as coisas começaram a acontecer. Eu conheci o produtor Ananiel Eduardo, né, que é aquele produtor famoso, tá em tudo quanto é vídeo no YouTube, amigão meu, falou, Dani, vamos fazer um CD do ministério aí, te cobro, sei lá, 10, 14 mil reais, ele faz um CD com ele, é 70 mil reais, é uma coisa faraônica fazer alguma coisa com ele, né? Porque é uma produção bem de músico famoso e tal. Ele falou, Dani, só paga os músicos, eu produzo pra você. E aí, 2019 entrou, eu com aquela angústia, toda a agenda de todo o ministério que eu ia, de igrejas que chamavam a gente, eu não sentia prazer em ministrar em cima do púlpito, eu não via sentido eu estar ali. Eu não via sentido nas luzes, nos aplausos, em nada. Sabe, não que eu seja errado para outros ministérios isso, mas para mim não estava fazendo mais sentido. Eu não via mais sentido nisso. E eu ministrava, eu não via mais alegria. Os meninos todos felizes, empolgados, porque as coisas estavam acontecendo no ministério. O ministério, depois, mais ou menos, a maturação de ministério é 10 anos, né? Morada na estrada 10 anos para depois estourar. A gente vê história de muito. Fernandinho também, muitos anos na estrada para depois estourar e ser conhecido no Brasil inteiro. Ali estava chegando o tempo, agora as coisas vão acontecer no ministério. E eu comecei a perder a paixão e o amor por aquilo. E eu falei, Senhor, agora que vai acontecer as coisas no ministério, Ananiel me chama, vou na casa dele, fazemos 3 esqueletos de 3 músicas lá na casa dele, naquele piano maravilhoso que ele usa em todas as gravações. Eu falei, pronto, vai acontecer, vai estourar o ministério, vamos viajar o Brasil inteiro, mais ainda. Os jovens vão conhecer a gente vai poder ministrar no maior número de pessoas, as coisas vão acontecer. Beleza. Passou o mês que eu fui na casa dele, passou um mês mais ou menos. Eu liguei para ele um dia e falei, ó, não vai ter mais CD nenhum, não vai ter mais EP nenhum. Deus está falando que eu não devo fazer mais isso. E aí ali caiu o meu mundo, assim, sabe? E os meninos também da banda, o ministério estava acontecendo, a Paula também, uma expectativa grande para as coisas acontecerem. Falou, como, Daniel?
Por que aconteceu isso? Falei, não, Deus não está me chamando para isso. Deus não está me chamando para as luzes, para os aplausos, para os púlpitos conhecidos, igrejas tops. Não é isso que... Talvez seja chamado de outra pessoa isso aí. Mas para mim, eu não quero mais. E ali a gente começou a tirar esse desejo do nosso coração, do ministério de adoração. Não que isso no futuro não venha aqui na Itália, que precisa muito, né? Porque a gente é muito envolvido com música, a nossa igreja é uma igreja musical. E aí a gente começou a não olhar mais para isso. Eu comecei a olhar para outras coisas, né? Priorizar. Eu comecei a priorizar a célula, o cuidado, né, das pessoas. Aí, da sua célula, nós abrimos a célula na nossa casa, né, lá no Jaraguá. Crescemos, tinha vizinhos que eram quase separados, a gente ganhou para Jesus, restaurou o casamento. E ali eu comecei a ver o que era de fato missão, né? Porque a gente pensa, né, que o ministério de adoração, a adoração, é, na verdade, o ápice daquilo que a gente está fazendo para Deus. Mas, na verdade, não é. Aquilo que você sempre fala é uma arma só. É um instrumento que a gente está usando para pregar o evangelho. Hoje Deus está te usando na adoração. Amanhã Ele pode te usar na palavra, pode usar no acolhimento de pessoas, pode qualquer obra social, pode dar uma arma nova na sua mão. E ali eu comecei a entender isso, que a minha arma não seria mais aquele ministério, e sim focar no ministério pastoral, cuidar de vidas e pessoas. E aí a gente começou a vender tudo, colocar para vender a casa, carro, eu tinha um ótimo emprego, queimamos o emprego. Preparei a pasta de documentação, porque eu tinha cidadania italiana. Comecei a preparar, porque eu tinha o desejo no coração de vir para Portugal. Você não tinha cidadania ainda? Não tinha cidadania italiana ainda. Você veio correr atrás da cidadania, isso. Aí eu falei, vou para a Europa, vou para a Itália, faço a cidadania e depois eu vou para Portugal, porque eu amo muito Portugal. Sim. Eu achava que o destino final seria Portugal, né? E aí, com aquela coisa de Portugal, né? Portugal. Quando eu voltei em 2018, que eu já estava na renovada, eu fiz ato profético, coloquei a bandeira de Portugal em cima do apóstolo Joel, coloquei também da Itália, da França, mas meu foco era Portugal. Certo. E eu profetizei, né? Deus está dando as nações para o Senhor, o apóstolo vai abrir igrejas na Europa, não sei o quê. E eu profetizei sobre ele, e no meu coração Portugal. E eu tinha vindo em 2018 para a Itália, passei 3 dias, mas foi uma experiência horrível. Eu fui em Roma, era bagunça, era uma cidade grande, sabe? Eu falei, não vou morar aqui jamais. Fui para Milão também, a mesma coisa. Não, jamais vou morar aqui. Não moraria aqui. E aí eu com Portugal no coração, né? E aí a gente começou a fazer o processo de cidadania. Eu vendi tudo. Eu e a Paula vendemos a nossa casa, queimamos o nosso carro. Sabe a música, né? Queima as carroças, funda os barcos. A gente fez exatamente. E a gente fez exatamente isso. E a gente vendeu tudo, saímos da nossa casa em condomínio fechado, com carro, com SUV na garagem. Saímos e fomos morar de favor na casa da minha sogra e do meu sogro, esperando só a viagem para vir para a Europa e fazer a cidadania. Aí estoura o Covid. O Covid. Eu lembro muito bem desse dia. E aí, beleza. O plano todo desenhado, vamos para Portugal, vamos fazer a cidadania na Itália, depois vamos para Portugal. E aí, eu só sei que eu vim no último voo do Brasil para a Europa, né? E quando o meu voo estava no meio do Oceano Atlântico, o presidente de Portugal, que era a última fronteira a ser fechada na Europa, decretou o fechamento das fronteiras. Aqueles voos que subiram, vão descer. Aqueles voos que não subiram, não vão subir mais. Você estava no último voo. No último voo. Deus me mandou comprar a passagem para um dia, me fez eu antecipar, eu correr no aeroporto, dias antes, para antecipar a passagem para o dia seguinte. E ninguém entendendo. Por que você quer antecipar? Aí depois eu explico. A Paula me acorda às 3 horas da manhã, Deus dá uma visão para ela, fala, é agora. Uau. Muda a passagem, que era para o dia 24, para o dia 13. Uma semana antes. Porque eu vou fechar as fronteiras. Uau. Ela falou, vai agora, porque senão você não vai mais. Deus está falando. Uau. E aí eu fui em Viracopos, troquei a passagem, ninguém entendeu. Eu falei, qual que é a próxima passagem para a Europa? A mulher falou, tem um voo para amanhã, era 9 da noite, 10 da noite. Tem um voo para amanhã às 15 horas. O senhor topa às 15 horas? Não tá nem com mala, com nada preparado. Eu falei, não, mãe, pode colocar nesse voo, eu vou nesse voo. Deus tá falando, vai fechar a fronteira. A mulher não entendeu nada, tinha um cara que queria pegar um outro voo. Falei, pega esse voo, senão você não vai entrar na Europa. Senão vai voltar para casa.
E o cara não deu crédito, pegou um outro voo, né? E esse voo acabou cancelado. E aí eu peguei o voo. Acho que esse cara tá lembrando você até hoje. Até hoje. Aí eu só sei que depois começou a abrir voo só depois de 2 anos. Então a gente ia atrasar o ministério 2 anos Sim, sim. para aquilo que Deus tinha para fazer aqui. E aí eu cheguei na Europa, fui pegar o meu... Mas eu me lembro também que a gente se viu antes de você vir para cá, porque eu também estava em viagem. Sim. Eu não lembro de onde nós estávamos vindo, mas nós nos encontramos em um shopping que eu não lembro onde que era. Tava no McDonald's, no lanchonete, a gente se viu. Isso, é. Tomar um café, comer alguma coisa junto. Porque para nós foi um choque também, né? Porque foi nós não sabíamos que você iria assim de uma forma tão rápida, de repente. repentina. Né? E foi bem marcante isso para nós também. Sim. Porque Deus falou, é agora, é tudo ou nada. Eu me despedi assim, dei um tchau, um abraço nos meninos da banda, eles também não entenderam nada, eles já sabiam que eu já estava preparando as coisas para pausar o ministério, né, e eles seguirem as suas estradas, né, na vida ministerial. Cada um hoje está na sua estrada, está na igreja, está servindo, cada um continuaram firme no seu propósito, né, e aí eu cheguei em Portugal, fiquei 60 dias preso em Portugal praticamente, porque não podia sair de casa. Por causa do Covid, era ambulância passando para lá, loucura, gente morrendo, era próprio um caos. E eu falei, como é que eu vou chegar na Europa? Como é que eu vou chegar na Itália, desculpa? Como é que eu vou chegar na Itália? Eu preciso fazer a cidadania, né? E tem o prazo de 90 dias do passaporte, que não pode dar entrada na cidadania, senão eles não deixam fazer a cidadania. Aí eu falei, tem que ir para Luxemburgo, pegar meu irmão também, que vai fazer a cidadania junto comigo, descer para a Itália. Como é que eu faço? Fronteiras todas fechadas com passaporte azul brasileiro. Eu, naquele dia ali, naqueles dias ali, eu me senti o contrabandista de Bíblia. Aquela história, né, do contrabandista de Bíblia que abriu o porta-mala. De Deus, isso aí. Ele abria o porta-mala, né, e os soldados, né, que queriam prender ele, que faziam perseguições, né, eles viam frutas, né, no porta-mala, mas eram Bíblias, ao invés de Bíblia. E eu me senti assim, porque eu peguei o passaporte azul, eu chegava nos guichês, as pessoas, tipo, olhavam assim, não, mas você não pode viajar, porque tem a lei na Europa com Covid, que não pode, com passaporte que não seja da União Europeia, que não é residente aqui na Europa, não pode ficar passeando de turismo. Não vai. Só sei de tanto insistir, um guichê me liberou, eu passei pelo guichê, peguei o avião, autorizaram minha viagem, cheguei no Luxemburgo, peguei o meu irmão, falei, agora como é que eu desço para a Itália? A Itália foi o último país a abrir voo. Eram 11 horas de descida de carro. Uau! Pegamos o carro, passei por uma fronteira lá embaixo, fechada, perto aqui de Nice, na França. Passei numa fronteira para vir em sentido Piemonte, né? Que é Torino e essa região. Entramos aqui na Itália. Tem, óbvio que são detalhes, né? Que tem detalhes em toda essa história. Que guarda parou a gente, olhou o passaporte, não podia liberar, a gente liberou. Soldados do exército lá em Luxemburgo que ficava rodeando onde pegava as bagagens e pedia passaporte de todo mundo. Se estivesse viajando de turismo não podia passar. Deus fez eu passar. Uau. Entendeu? Foi uma coisa louca, assim. Voos que Deus... Sobrenatural, pra falar a verdade. Voos que Deus mandou comprar exatamente com a companhia que era desconhecida. Todas as outras companhias famosas cancelaram o voo, só aquele voo continua até o dia de eu pegar o voo. Uau. E eu peguei aquele voo, porque Deus me falava, compra aquele voo tal, na hora tal. Fez isso com o voo de Viracopos, Brasil para Portugal, e fez isso do voo de Portugal para Luxemburgo. Uau. Comprei uma companhia que ninguém compra e aquele voo continuou. Cancelou todo, só continuou aquele. É uma coisa de Deus, assim. Deus fez a gente ser o contrabandista de Bíblia mesmo. Sim. Sabe? Chegar aqui nesse lugar. E aí eu fiz a cidadania, de entrar no processo, meu irmão também. Fiquei 5 meses longe da minha filha, que só tinha a Sara, né? A Júlia nascida aqui. E aí a Paula, 5 meses longe de mim. E eu falei, Jesus amado, não aguento mais. 5 meses, sem a minha família. Eu que era grudado neles. E Deus dando força, não, vocês vão conseguir, vocês vão conseguir. Aí quando a minha esposa veio, né? Estava no voo, eu senti uma voz falando assim, não é que ela vai querer que você fique na Itália? Eu ouvi essa voz, falando audível assim no meu coração. Eu falei, pronto, essa menina vai chegar aqui e vai falar, é Itália. E eu não gosto de Itália, porque eu estava numa cidadezinha pequenininha, não conhecia essa beleza que tem aqui em Itália. Itália é maravilhosa. E eu não sabia o que era Itália, o italiano mesmo, a cultura italiana. Só conhecia as cidades grandes. Tem muito imigrante, é uma outra cultura, não tem nada a ver com Itália, né? Sim. E aí ela chegou, passou 2 dias, ela teve um sonho. E a gente tem um casal de pastores amigos nossos,
que teve um sonho que ele falou assim, ó, vocês não querem ser pastores nossos na Itália? E ela me contou esse sonho. Eu falei, pronto, é a confirmação. É aquilo que ela falou. E ela falou, não, nós vamos ficar aqui e nós vamos fundar uma igreja aqui, renovada, na Itália, né? Porque Deus quer que você ganhe o seu sangue para Jesus, que é a sua descendência, né? Então tem muito essa ligação de Itália com o Brasil, minha família, meu avô, meu bisnono italiano. Então a gente teve muita ligação, né? Tanto na culinária, a casa, jeito de falar na família, a gente tem muito ligação com a Itália. Mas eu nunca tive esse desejo de morar na Itália. Quando eu cheguei aqui, Deus me revelou. Se eu te mostro o plano inteiro, Sim. você não aceitaria. Porque a sua primeira impressão que você teve em 2018, você não moraria jamais aqui na Itália. Sim. Eu coloquei no seu coração Portugal para que você amasse a Europa, o povo europeu, né? E ali eu comecei a amar a Europa e entender que Deus tinha chamado para a Europa para mim. E aí quando eu cheguei aqui, Deus revelou o plano todo. Porque aí eu comecei a conhecer mesmo aquela impressão errada que eu tinha, já não tinha mais. Sim. E Deus começou a mover meu coração. Não, eu te trouxe até aqui porque eu não te mostrei o plano inteiro. Sim. E isso é uma coisa assim fantástica. Outro ponto também que é de testemunho para outras pessoas é que Deus falou para mim, vai até a metade do caminho, quando eu estava no Brasil. Quando nos últimos dias de ter o Covid, de fechar tudo, Deus falou, vai até a metade do caminho. E depois da metade do caminho você vai chegar no destino final. A metade do caminho seria... Na metade do caminho seria Itália, fazer a cidadania e voltar. Uhum. Deus me deixou a metade do caminho em Portugal, porque eu fiquei 60 dias preso em Portugal, não podia sair. Uhum. E eu comecei a entender o que Deus está fazendo. A metade do caminho era Portugal. O destino final era Itália. Uau. É profético isso, é uma coisa assim que Deus revelou para mim, para Paula. Deus falou, vai até a metade do caminho. Uau. Quando ela acorda ali às 3 da manhã dizendo, vai, muda o voo, Deus falou isso também para ela, vai até a metade do caminho. E eu vou te mostrar os outros passos. Eu fiquei preso em Portugal, achava que o destino final era Portugal. E a metade do caminho era Portugal. O destino final era Itália. Uau. Senão eu não aceitaria, porque eu tinha uma impressão errada, eu diria, não vou fazer missões na Itália. É uma outra língua, é uma outra cultura, né? É muito difícil. E hoje nós estamos aqui, né? Hoje eu sou grato a Deus porque Deus colocou exatamente no lugar que Ele queria, né? E como começou a igreja? A igreja começou através de abrir a nossa casa, mas teve um lindo processo de Deus, Sim. para não falar um processo doloroso, de 2 anos de a ambientação transcultural, né? Para aprender a língua, aprender a cultura, o jeito dos italianos fazer. Eu não vim aqui para fundar uma igreja brasileira. Nossa igreja é toda em italiano, os cultos são italianos, as pessoas têm italianos na nossa igreja, a cultura, as pessoas vivem essa italianidade, né? Eles vivem o dia a dia italiano, a identidade. E eu falei, Senhor, com cursos de Jocum que a gente já ouviu, pessoas, a gente sempre aprendeu, né? O missionário tem que aprender a língua local, tem que viver a cultura para ganhar no nativo. Eu sempre tive isso no meu coração. Na Batista também a gente tem muitos ensinamentos. E eu sempre vim com isso no meu coração. Eu não queria trabalhar com brasileiros em outro lugar. Eu queria trabalhar com o povo nativo mesmo. E aí eu falei, para trabalhar com o povo nativo, eu preciso aprender a língua. E agora, senhor, só mandou ficar na Itália. Portugal é mais fácil para falar a língua. Como que eu faço para aprender essa língua? Né? Não sei se você lembra da época que tinha a novela Terra Nostra. Lembra? Na Globo? Sim, sim. Eu não era convertido, mas minha mãe assistia e tinha só os cumprimentos, né? Buongiorno, arrivederci. A gente pensava que o italiano era aquilo. E não tinha nada a ver. Você chega aqui, é mais enrolado que o espanhol. É uma outra língua totalmente diferente. A gente só conhece aqueles cumprimentos, né? E aí o dia a dia, o falado deles é muito complicado. Eu vim por uma região que é o Piemonte, que eles misturam um pouco também o piemontês, que é um francês com o italiano. Então é muito difícil de entender um senhor mais velho, entendeu? Então a gente passou esse processo de 2 anos para aprender a língua, a cultura, o jeito que eles comem, como eles vivem, que hora que eles acordam para trabalhar, o trabalho deles. Então isso tudo foi esses 2 anos até abrir a nossa célula em casa e começar a chamar os vizinhos. As pessoas, a gente começou com 2 pessoas, né? Até que chegou quase 30 pessoas dentro do apartamento. Olha só. Né? E trabalhando sempre com nativos. Então a igreja nasceu através da célula, através de abrir a nossa casa para começar a receber pessoas e cuidar bem delas, né? Que é a nossa visão, né? A visão de célula que nós temos na nossa igreja hoje. Então a igreja nasceu mesmo, foi dentro da casa.
eu creio que também a casa tem que ser uma extensão da igreja, Sim. né? Tanto a nossa casa tem que refletir o que também nós somos na igreja. Se nós somos bênção na igreja, nós somos bênção à casa. E se nós somos bênção à casa, quando nós abrimos a casa para os nossos amigos, as pessoas, eles sentem a presença de Deus, sentem essa transformação. E a nossa família se torna um testemunho para outros. E aí que a gente ganha o nosso vizinho, ganha a pessoa de cima do apartamento, a de baixo, e transforma um pouquinho, um pedacinho da nossa casa também em um pedacinho da igreja. O interessante que você falando assim, porque a gente que roda bastante, você que também já conhece a Europa também, você que também conhece a Europa, outras nações, a gente sabe que cuidar de igreja fora da nossa nação é um desafio 100 vezes maior, entendeu? Sim. Né? Porque ainda mais para você conseguir, por exemplo, brasileiros, você vai abrir uma igreja só de brasileiros, já é difícil. Só de brasileiro. Imagina de você, então, querer ganhar o povo daquela nação ali mesmo, né? E esse desafio, o Dan, né, o pastor Daniel, ele topou abraçar. E graças a Deus aí já está gerando frutos aqui na Itália, assim, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar participando do culto pela manhã aqui, né? E logicamente todo esse trabalho é acompanhado pelo nosso apóstolo Joel Cardoso, né? Nosso paizão. Nossa liderança, nosso paizão. E que aí chegou o tempo então que a coisa começou a acontecer, as pessoas começaram a vir, né? De repente você teve que procurar um salão. Então, aí como começou esse processo? A gente começou a ter 30 pessoas dentro de casa. A gente mora num apartamento de 70 metros quadrados, 67, 70 metros quadrados. Pequeno. Vinha pessoas e sentavam no corredor, que é no hall de entrada. Porque não tinha mais espaço, não tinha mais lugar para receber pessoas, né? Porque a gente sentiu aqui, né, até mesmo como que a igreja se move aqui, né? A igreja é mais como se fosse, não todas, né, mas grande parte, como se fosse um evento. É só domingo. A igreja só se desenvolve ao domingo, né? São poucas igrejas que a gente vê que tem a vida na vida, o dia a dia, o pastor está ali na sua casa, ou você está na casa do pastor, você está vivendo, compartilhando, ele está vendo as suas dores. E a gente percebeu, tudo a identidade que a nossa igreja tem no Brasil. E é uma coisa que é necessária aqui na Europa. Vida na vida, gastar tempo com pessoas, investir em pessoas. E isso a gente viu que trouxe muito resultado, como igreja, como pessoas que se chegaram a nós porque se sentiram acolhidas, se sentiram amadas, porque o evangelho é vida na vida, é isso que elas precisam. Elas precisam, no momento que elas estão tristes, desoladas, elas precisam ter uma palavra de conforto, e Jesus tem essa palavra. Sim, sim. Ele tem a palavra de vida eterna, e ele pode resgatar essas pessoas, e nós somos essa expressão do amor dele. Então a gente entendeu isso. A gente chegou numa cidade que não tinha igrejas estabelecidas, que já tentaram muitas igrejas estabelecer aqui, mas sempre fecharam. E a gente sacou, né? Sim. Que a identidade da nossa igreja, não por ela ser brasileira ou não, mas uma maneira que a gente trabalha hoje na igreja, dessa aproximação, desse discipulado, desse cuidado, desse amor, de se doar pelo outro, né? Casa com o que eles precisavam aqui. Sim. E é isso que fez a nossa igreja crescer e está crescendo hoje. E aí a gente chegou a ter 30 e poucas pessoas dentro de casa, que obviamente, né, depois de um ano, né, fazendo os cultos, a gente ficou um ano dentro de casa, fazendo a igreja dentro de casa. Sim, sim, né? sim. Já tinha página no Instagram, divulgava a igreja como se fosse igreja. Eu brinco, né? Davi, antes de ser rei, ele já se fazia de rei. Ele foi ungido por Samuel, mas ele já se portava como rei. Sim, sim. E eu creio muito nisso. Se você tem um chamado, você já tem que se portar como tal, Certo. né? Como se fosse para valer. E a gente fazia os cultos, né, em casa, com sessões, com vamos fazer, dízimo, oferta, como se fosse um culto, uma liturgia normal. Fazíamos o culto certinho, como se deve, e doávamos ali, adorávamos em intensidade, como se eu tivesse com um microfone Neumann na boca, com um violão muito bom, um som muito bom, e ali, tudo ao vivo, acústico, não tinha estrutura, e tudo na sala da minha casa. E ali a gente começou a se doar para as pessoas. Passou um ano, com essas 30 pessoas já não cabia mais. Sim. Aí a gente foi e alugou um círculo, né? Um círculo comunale, um círculo comunitário, né? Onde idosos se juntam para jogar ou para passar o dia. Tem sala de bilhar, tem lugares onde eles jogam cartas. Para a terceira idade, é um lugar para a terceira idade, onde eles dançam. E ali tem uma sala de dança com toda a estrutura de uma igreja. Sim, sim. Né? E ali a gente alugou esse lugar e hoje nós estamos até ali. Amém. Né? Até hoje ali, naquele lugar.
estamos crescendo, estamos chegando a praticamente quase 45 pessoas ali na igreja, e Deus tem acrescentado. A gente está quase um ano de espaço aberto, né? A gente completou um ano de espaço aberto. E aqui para a Europa, ter 45 pessoas em um espaço de um ano Sim. é uma coisa assim... Milagre. Vem pastores de Verbânia, pastores italianos que perguntam pra gente: o que vocês estão fazendo? Eu quero participar disso, eu quero saber, eu quero estar junto, eu quero ver o que Deus está fazendo aí em Casale, porque é um milagre de Deus, sabe? Não é porque somos nós, é porque eu creio que Deus tem urgência, né? Ele não tem pressa, ele tem urgência, né? Sim. Jesus está voltando e eu creio que a colheita está próxima, né? E Deus está acelerando os processos, como está acelerando com a nossa igreja também o crescimento dela. E é isso, o resultado é isso, é ser o que Jesus foi para os discípulos, cuidar bem deles, discipular, ser a expressão do amor de Deus para as pessoas. Isso que vai preencher o coração das pessoas. Se você não tem essa presença, esse cuidado, esse amor, esse tempo para se doar para as pessoas, como que nós podemos seguir a Jesus e fazer aquilo que Jesus nos chamou, né? O evangelho é renúncia, é eu me doar pelo próximo. Então, eu trabalho aqui, eu não vivo da igreja, né? A igreja não consegue sustentar a gente. Eu tenho meu emprego por enquanto. Eu quero abrir igrejas, já falei para o apóstolo, eu quero... Sem expandir. Eu sei que essa unção apostólica está sobre nós, né? E nós abriremos frentes na Europa toda, em nome de Jesus. Mas enquanto isso não chega, eu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho. Mas isso não me priva do tempo livre que eu tenho de cuidar das pessoas também. Que é exatamente, né? Se muitos missionários, pessoas se perdem na caminhada, não têm a mesma pressão, a mesma força quando vêm para um outro território, uma outra nação, porque eles começam a trabalhar e acham que o tempo livre eles estão ali para descansar, fazer as coisas, não que seja errado, mas eu e a Paula entendemos, não, é um momento que a gente tem para cuidar desse povo, porque vai chegar um tempo que eu vou estar 100% cuidando das pessoas, né? E eu tenho que cavar poços, né? Encontrar a água como Isaac fez, né? Eu tenho que cavar poços, seguir o exemplo do pai, né? O apóstolo Joel também fez isso, muito. Trabalhava, depois começou a servir no ministério integralmente, né? As igrejas não começaram de um dia para o outro, né? Teve muito esforço. E a gente está seguindo essa estrada, né? A gente está crescendo, eu trabalho ainda, né? Continuo trabalhando, trabalho numa multinacional aqui alemã. Deus tem me aberto portas. Os 2 primeiros empregos foi terrível, terrível. Se a gente falar de adaptação transcultural, é a coisa que mais machuca o missionário, é a coisa que mais destrói o missionário. Você pode falar desse primeiro emprego ainda? O primeiro emprego, eu trabalhei numa empresa alimentícia, onde eu entrava de alimentos, onde eu entrava num caixão, era um baúzão, que tinha comida podre, que era jogada da linha de produção, e virava um mingau. Eu tinha que entrar com uma bota de lavar quintal, aquelas botas de plástico, e tirar os plásticos das embalagens, deixar só o alimento, o orgânico, para que eles pudessem vender para alimentação animal ou fertilizar a terra, todas essas questões. Então eu fazia vídeos para Paula, falava, isso aqui é missão, eu vou voltar para o Brasil. Foi terrível. O primeiro ano, assim, me inflamou os 2 túneis do carpo. Eu tive o fígado gordo, né? Problema no fígado, porque também envolve emocional. Entrei um pouquinho em depressão enquanto a igreja não acontecia. O inimigo tentava me fazer eu questionar Deus. Será que isso é missão? Será que isso vai para frente? Uau. Então, assim, eu entendo muito bem do que o missionário passa aqui, né? Se um missionário estiver assistindo a gente, ele vai entender, né, o que a gente passou aqui, está passando, né? E hoje a gente está muito melhor. Graças a Deus. Depois do segundo emprego, não é que melhorou tanto, mas melhorou. Mas passava uma lâmina de cartão, né, para fazer uma caixa de papelão. Certo. Passava na máquina e passava mais de 200 por hora. Passava na máquina e se eu tinha que colocar a mão para empurrar para a máquina, tinha uma prensa. Sei. Meu Deus do céu. Ou a prensa esmagava a minha mão, ou o cartão cortava meus pulsos. Uau. Eu tenho marca até hoje. Aqui, ó, cortado porque eu tinha que empurrar os cartões para a máquina. Até esses 2 anos, fazer esses 2 anos e aprender a língua. Uau. Né? Quando eu aprendi a língua, aí as oportunidades melhores vieram de emprego. Sim. E é o emprego que eu estou hoje. Hoje eu trabalho no escritório, eu, na verdade, não pego mais peso, não faço mais dificuldade, porque eu me lancei na língua mesmo, na cultura, né? Hoje eu trabalho num escritório que não tem nenhum imigrante. Sim. Eu sou o único ali, apesar de ser italiano também, né? Mas para eles, né? Enquanto eles não conhecem a gente sempre vai ser imigrante. Sim. Né? Eu sou ítalo-brasileiro, mas
Eu tenho sangue italiano, me considero italiano, mas para eles, que eles não conhecem as leis, não conhecem o que é ser um ítalo-brasileiro, eles não entendem. Para eles, você é um imigrante. E eu sou um que venceu ali, que não era para estar naquele lugar, né? Eu brinco que eu sou o Davi, né? Eu sou improvável no meio das malhadas, né? Que até Samuel duvidou quando chamou aquele menino franzino ali, diante daqueles irmãos todos musculosos que poderiam ser rei, um guerreiro, né, forte. Ele olhou para Davi e falou: é esse mesmo que o senhor quer, senhor? E acabou ungindo Davi. Então me considero até nisso um Davi. A gente está na terra, né, de probabilidades, e nós somos improváveis, né, vencendo na terra das probabilidades. Porque todo mundo que vem para a Europa, não, eu vou mudar de vida, eu vou ter uma oportunidade, eu vou ter qualidade de vida. E nós não viemos para isso. Porque nós tínhamos uma qualidade de vida melhor no Brasil, no sentido de ter um bom emprego, ter um ministério estruturado, uma igreja já estruturada, um ministério caminhando, a família do lado. Óbvio que tem as questões de criminalidade, segurança, que aqui é melhor, mas a gente não tinha nada que tirasse a gente do Brasil. E só agora as coisas começaram a caminhar aqui, né? A igreja está crescendo, Deus está dando graça, no trabalho eu já não tenho mais esforço. Eu fiquei muito doente, passei muita dificuldade mesmo. Vocês acompanharam. Eu pude ouvir muita coisa, né? Sim, ouviu muita história. Jesus amado, aqui se levanta cedo, aqui o pessoal brinca que é a terra que o filho chora e a mãe não vê. A mãe não vê. A Europa é exatamente isso. Porque é uma terra de imigrantes, né? Sim. Hoje o continente europeu está sendo tomado mesmo por imigrantes, né? Sim, Tem muita gente de muitas culturas vivendo no mesmo lugar, né? E a gente tem que se adaptar. Na nossa igreja a gente tem 4 tipos de nações diferentes. E Quais? com cada pessoa a gente tem El Salvadorenho, a gente teve também albanês que foi na nossa igreja, a gente tem também brasileiros e italianos na nossa igreja, né? El Salvadorenho são pessoal da América do Sul, né, da América Central, que a gente tem que ter um outro tipo de abordagem. Já os italianos eu tenho que abordar de um outro jeito. Já os brasileiros eu tenho que abordar de outro jeito. Os brasileiros daqui não são iguais os brasileiros de São Paulo, né, que cada região no Brasil tem uma cultura diferente. Então eu brinco que o missionário, né, o pastor missionário, aquele que vai servir aqui na Europa, ele tem que ser um camaleão. Ele tem que saber se adaptar a diversas realidades, né, a diferentes realidades. E a gente está, assim, se transformando um camaleão a cada dia. Eu brinco com a Paula, daqui a pouco a gente não tem nossa identidade mais. Porque cada hora a gente tem que se renovar e aprender uma cultura nova, um jeito novo. Hoje eu posso dizer que a gente está adaptado à cultura italiana. Eu não penso em voltar para o Brasil, porque a gente é muito ligado com a cultura italiana já, desde a nossa família no Brasil. E eu brinco com a Paula, eu quero morrer aqui, eu quero gastar minha vida para Jesus aqui, ganhar vidas aqui, abrir em outros países igrejas. E é isso. É isso que nós estamos aqui. Que bênção. Que bênção. É importante isso que você falou, né, sobre os seus começos aqui, né, o trabalho difícil, as coisas difíceis, né, porque é justamente isso, né, gente? Todo começo, ele tem as suas lutas, ele tem as suas adversidades, né, os seus momentos de conflitos, batalhas interiores, mas se Deus falou no teu coração, permaneça firme porque Deus vai te honrar. E outra coisa bem interessante também é porque lá no comecinho você já andava 1h20 para chegar na igreja, já viu uma entrega, uma disposição para fazer as coisas de Deus. Aqui também você demonstrou essa disposição e ainda continua, né? Porque como você mesmo disse, você está aqui trabalhando, teve ali o momento, né, dos trabalhos mais complicados, como a gente acabou de falar, mas você está firme aqui fazendo a vontade do Senhor e é isso que vale a pena. Sim. Hoje pela manhã eu falei sobre... você falou sobre as várias nacionalidades, né, que tem na igreja, né, mas eu estava falando assim, nós como filhos do Senhor, né, você sabe, né, que Deus tirou lá do Brasil, trouxe para cá, mas é para a gente embutir a identidade celestial. A cultura do céu. Né? A cultura do céu, né, então isso é muito legal, porque de repente Deus te move desse lugar, leva para outro, mas você deixou pessoas com cultura do céu, sim, aqui, sim. Entendeu? Que vão gerar outros. Eu sempre brinco, né, que eu falo até para os italianos, porque o italiano, ele é muito idólatra da cultura, né? Sim. Mas quando ele se converte, né, ele entende a cultura do céu e deixa de idolatrar a cultura, né? Ele valoriza, sim, as coisas boas da cultura, mas aquilo que é religioso, muito, que tira ele da presença de Deus, que tem dentro da cultura, né? Ele acaba tirando quando ele se converte, né? Ele entende essa realidade. Mas aqui eu vejo que as pessoas são muito idólatras da cultura. E para você empregar a cultura do céu,
É muito difícil eles Sim, entenderem. sim. Você tem que gastar tempo com eles. E aí eu brinco sempre com a Paula que eu digo também para eles, né, no culto, abertamente. O nosso passaporte não é italiano, vermelho, não é o azul brasileiro, não é de qualquer cor, é o salvadorenho, não é albanês, não é americano. Não importa a nossa nacionalidade, nosso passaporte está escrito República do Reino de Deus. É isso aí. Eu brinco assim, né? Aham. Então eles aplaudem, eles gostam dessa visão, porque nós somos uma igreja italiana que, por agora, nós temos um pastor ítalo-brasileiro, Sim. né? E que, na verdade, visa as nações, Amém. né? Então a gente está empregando isso. Nós não somos uma igreja de italianos, para italianos, só italianos e vamos ficar morrendo com italianos. Não. Os italianos ganharão outras nações também. Eles serão formados missionários para ganhar outras nações também. Nós somos uma igreja de cultura italiana, mas com uma visão de nações, né? A gente prega muito sobre isso, né? E isso tem feito toda a diferença, porque eles acabam se abrindo. O italiano ele é muito fechado na sua cultura, ele não deixa que outros de outras nacionalidades entram na sua vida. E a gente tem feito com que o povo daqui italiano se abra, né? Se entregue a Deus, se entregue a Jesus e possa ganhar também outras nações e quebrar essas barreiras culturais, entendeu? Sim. Isso tem feito a diferença no nosso meio. Que legal, pastor. É muito bom, muito bacana, né? Esse momento contigo aqui, batendo esse papo. Quem sabe aí a gente não grava algumas canções. O italiano, Jesus. No italiano. Ele quer fazer eu recordar, né, do período de ministério de adoração. Mas para mim vai ser um prazer. Eu tenho também esse sonho futuramente. A gente está implantando a igreja, né? E eu creio que quando a igreja estiver estruturada, uma base sólida aqui para sustentar outras igrejas, outros trabalhos, eu creio que Deus ainda tem essa chama no meu coração com a música, Sim, ser uma igreja forte na música e poder gravar, fazer trabalhos. Porque aonde nós não chegamos, a música chega, né? É isso aí. A uma sua ferramenta música incrível. chegou na Finlândia, né? É isso aí. Através de um CD que alguém pediu para entregar lá, É isso aí. né? E eu creio que a música ela tem poder, né? Você que é adorador, você que é ministro, eu creio que a música tem um poder, você tem uma ferramenta fundamental. Às vezes você não precisa ter agenda, não precisa sair de sua casa, ter luzes, holofotes, mas a sua música pode chegar em lugares que você não vai chegar. É isso aí. Eu creio nisso. E glória a Deus. E hoje, né, você é um pastor, né? O apóstolo Joel veio aqui com demais pastores, né? Te ordenaram ao ministério pastoral. E a gente vai vendo, né, que a nossa vida vai passando, as lutas que nós enfrentamos, né, e que nós conseguimos ultrapassá-las, os desafios, né, tudo isso vai nos construindo a identidade daquilo que Deus quer para nós, né, e hoje, né, eu creio que você nunca, apesar de você ter tido algo, uma palavra, né, no passado sobre isso, né, mas a gente fica sempre assim, será que realmente vai acontecer um dia, né, e aconteceu, né, a palavra de Deus se cumprindo, né, e eu fico muito feliz, porque isso é só o começo, né, daquilo que Deus tem para vocês. E eu me sinto muito feliz, né, também de poder caminhar contigo, né, de estarmos juntos aí conversando, né, nos momentos que é possível, a gente liga um para o outro, bate papo, faz vídeo. E é isso aí, meu desejo é que... Eu sempre, só cortando você aqui para concluir exatamente o que você está falando, eu sempre digo, eu e a Paula, para todos que estão ao nosso redor, Deus não procura a sua capacidade. Deus ele procura a sua disponibilidade. É isso aí. Se você é disponível nas mãos do Senhor, Deus vai fazer o impossível na sua vida, no seu ministério. E é isso que a gente tem feito, porque eu não sei nada até hoje, né? Eu estou aprendendo ainda, né? Estamos 2 anos de pastor, né? Aqui, apesar de já fazer pastor antes, ser pastor antes, né? E cuidar de vidas, mas nós não éramos nomeados. Eu sou um pouco batistão nesse jeito, tem que ungir, tem que colocar a mão em cima. Mas a gente colocou à disposição do Senhor mesmo não sendo. Nós éramos Davi, ungido a rei, mas não era o tempo ainda de assumir o trono, né? Deus ele quer não a nossa capacidade, o que nós sabemos. Deus quer a nossa disponibilidade. E aí outra coisa muito bonita que você falou aí, porque é independente, sabe? E outra, né? Independente se impuseram as mãos ou não, você estava fazendo a obra do Senhor, mas o reconhecimento veio, né? Veio da parte de Deus, mas isso não muda o coração, você vai continuar servindo do mesmo jeito, não é verdade? As preocupações, os problemas quando se torna pastor é maior ainda. Pensa que você vai ter regalias quando você torna, não, é mais preocupações. Existe uma liberação para você fazer o que você está fazendo, mas o coração sempre é o mesmo, né? Exatamente. Servir o corpo de Cristo e ir para frente e fazer a vontade de Deus, né? Amém. Eu gostaria, pastor Daniel,
que você pudesse trazer uma palavra, assim, que você sentir no seu coração, um versículo bíblico, ou apenas liberar uma palavra para quem está assistindo, né? Não sei se você quer falar alguma coisa também a mais que a gente não falou. Não, acho que o que fica gravado no meu coração assim é próprio o improvável, né? Da palavra de Davi mesmo, a passagem que ele foi ungido a rei, né? Talvez todos olhem para você como uma pessoa pequena, uma pessoa sem capacidade, ou até mesmo você já acreditou nisso e acredita nisso até agora. Mas eu estou te dizendo que se Deus contou com Davi, que era o improvável, e fez dele o provável, né? Tornou ele o maior rei de Israel, né? Um homem que mudou toda uma nação, né? Que levou o povo para adoração, uma adoração livre. Ele foi um exemplo para nós na adoração, foi segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que se ele era tido como improvável para as pessoas não acreditavam nele, o que Deus não pode fazer na sua vida? Então eu creio que vai chegar o Samuel na sua vida, Amém. ele vai te ungir, vai te levantar, as pessoas, até mesmo os próximos de você vão dizer assim, mas ele, né? Não, Deus vai falar, é ele mesmo, é ele que eu escolhi. Você é um escolhido do Senhor. Levanta a cabeça, continua caminhando, talvez as coisas não aconteceram agora, mas vai acontecer, né? O não a gente já tem, né? A gente tem que buscar o sim. E você é um improvável de Deus, você é um Davi aí, se você está me ouvindo e me vendo, eu creio que você é um Davi da nossa geração e Deus vai te tirar de trás das malhadas, vai te colocar para governar, para reinar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que honra, que alegria, pastor. É um reminho. Eu gostaria que você fizesse uma oração também, Amém. né, abençoando todos nós. Amém. Jesus. Amém. Oramos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por essa conversa. Que não seja apenas uma mera conversa, mas que seja um testemunho vivo, Pai, das nossas vidas, do nosso compartilhar, Senhor, para o coração daqueles que estão vendo e que estão nos ouvindo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vida que nos acompanhou nesse podcast, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa modificar, Papai, cada uma das circunstâncias que essas pessoas se encontram. Que o Senhor possa fazer como Davi, sim, Senhor, tirar essas pessoas de trás da malhada, Senhor, e mostrar o teu futuro, o teu chamado, Pai. Porque o Senhor conta com essas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor quer usá-las, Pai. E que elas sejam improváveis, sim, Pai, para os olhos do mundo, mas prováveis para o Senhor, porque Amém. O Senhor as escolheu, Senhor. Eu abençoo cada vida que está nos vendo, Pai. Eu abençoo cada família, cada pessoa que está aqui nos ouvindo, Senhor, e acreditando no nosso chamado, naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Aleluia. E que a Tua glória, Papai, se reina sobre cada uma das vidas que estão nos vendo, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco. Abençoe a vida do pastor Davi, seu ministério, Pai. Ele é um exemplo para nós, que ele possa ser levado aos quatro cantos dessa terra, Senhor. Que o Senhor possa soprá-lo, Pai, para que ele possa mudar, Pai, gerações, mudar corações através da tua unção, através da tua presença. Nós te glorificamos, Espírito Santo, te glorificamos, Jesus Cristo. Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o Rei de toda a terra. Amém. E é isso que nós declaramos sobre essa terra, sobre a Europa, sobre a Itália. Vidas serão salvas nesse território, missionários se chegarão a esse lugar, pessoas serão levantadas e a tua igreja prevalecerá sobre essa terra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção, gente. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E tem até uma outra coisa agora que eu até esqueci o nome que tem, rapaz, esse é um nome novo aí. Né? Faz isso aí, que se você lembrar aí, faz aí também, porque ajuda o canal, né? na divulgação dos vídeos, né? Para outras pessoas possam ter acesso, sabe, gente? Então, é um testemunho lindo e maravilhoso. Eu quero abençoar a tua vida também, agradecer mais uma vez, pastor. Amém. Obrigado, pastor. Tamo junto. Paizão, tamo junto. Amanhã estou retornando pro Brasil, Eita, vai dar mas saudade. com o coração muito alegre de poder ter passado um tempo assim tão próximo contigo, com a Paula, com toda a sua casa. Não será a última vez. É isso aí, vão ter outras. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ganhar essa Europa para Jesus. Amém. Quero mandar um beijo pro nosso apóstolo Joel Cardoso. Amo você, papaizão. Não posso chamar ele de vô, senão ele vai ficar bravo. O nosso paizão. É isso aí. Beijo, gente. Beijo, Fiquem na Deus paz. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.